Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A nossa sala ficou mais vazia. Vocês agora têm que trabalhar mais, para encher o resto das cadeiras. É fantástico. A escola dominical é muito importante, mas os irmãos devem se lembrar que a responsabilidade maior é vossa. Aqui a igreja estão ali meia hora a aprender um bocadinho, mas em casa aprendem todos os dias. Sim ou não? Amém. Em casa aprendem todos os dias. Aprendem a olhar para nós, aprendem a ver como é que nós vivemos, aquilo que nós dizemos, o que é que nós ensinamos. Então a nossa vida tem que ser um exemplo para que a palavra de Deus possa ser vivida pelas nossas crianças. Muito bem. Vamos fazer uma leitura bíblica? Pode ser? Amém. Vocês ajudem-me, se faz favor. Olhem que eu fiz 250 km, estou cansado. Preciso da vossa ajuda. Não adormeçam, está bem? Nem me deixem a mim dormir, se faz favor. Muito bem. Vamos ler em Marcos quê? 2. Aquele capítulo que vocês deviam ter lido em casa e se esqueceram. Nós vamos ler os primeiros 12 versículos, está bem? Foi o texto que eu escolhi do capítulo 2 para vos ensinar alguma coisa muito importante. Lembram-se que a semana passada, no capítulo 1, aprendemos que Jesus é divino, que Ele é Deus, Ele é o eterno Filho de Deus. Vimos que Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vimos que o Pai e o Espírito Santo confirmam isso. Vimos que a maneira como Ele falava, como atraía as pessoas, falava da sua divindade. A maneira como Ele ensinava a própria palavra, porque Ele é a palavra viva. Amém? Os milagres que Ele fazia, a autoridade que Ele tinha e tem, sobre os espíritos malignos, revelam sem dúvida a sua origem divina, a sua divindade. E hoje vamos observar um outro aspecto importante sobre Jesus. Aqui no capítulo 2, versículo 1, diz-nos: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrojavam em seu coração, dizendo: Porque dizeste assim blasfémia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrojoavam entre si, lhes disse: Porque arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomou logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Posso ouvir amém? Amém. Jesus, o perdoador. Amém? Jesus, o perdoador. Diz lá para o vizinho que está ao teu lado. Vamos aprender hoje que Jesus é o perdoador. Amém. E isto encaixa-se perfeitamente naquilo que vimos a semana passada. Irmão, Jesus pode perdoar pecados porque Ele é Deus. Amém? Ele é Deus, Ele é Deus. Jesus, vendo a fé do paralítico, disse-lhe: Perdoados estão os teus pecados. Então, o evangelista Marcos continua a apresentar-nos o protagonista do seu evangelho. Quem é o protagonista do evangelho? Quem é? Jesus. Então Marcos continua a apresentá-lo. Continua a apresentar Jesus, aquele que é o Filho de Deus. E neste capítulo que nós acabamos de ler, estes versículos, ele vai mostrar uma outra faceta, uma outra cara de Jesus. Deus feito homem, a sua capacidade de trazer perdão dos pecados, a sua capacidade de perdoar os homens. Ao apresentar Jesus
como aquele que purifica os pecados da humanidade, o evangelista também vai introduzir a oposição. Vejam, a oposição começou a nascer bem cedo no ministério de Jesus. Ele estava a começar agora o seu ministério, e quando Marcos o apresenta como aquele que perdoa pecados, também vai apresentar os inimigos, também vai apresentar os opositores, também vai apresentar aqueles que foram os líderes religiosos que vão acompanhar Jesus até à cruz. Sim ou não? Vejam que não acompanharam Jesus só os seus discípulos, também os opositores andaram sempre com Jesus até conseguirem crucificá-lo para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados. A primeira nota que nós encontramos neste capítulo 2 é o poder da atração de Jesus. Poder da atração de Jesus. Vejam que em Marcos ainda não vimos que Jesus tenha feito ainda grandes milagres. Curou só grande Pedro, etc. Mas o texto mostra-nos que Jesus voltou a Cafarnaum, voltou para esta cidade, talvez fosse ali a base do seu trabalho, era dali que ele saía para pregar o Evangelho. Somos informados que ele estava numa casa, provavelmente na casa de Pedro ou da sua sogra, onde ele tinha feito aquele milagre, e diz que rapidamente a notícia espalhou-se pela cidade. Espalhou-se. Se Jesus estivesse aqui hoje, fisicamente, a notícia ia se espalhar rápido, ou não? Amém. Mas a realidade é que Ele está connosco. Amém. Irmãos, e nós devemos espalhar a notícia. Amém. Nós devemos espalhar a notícia. Não a notícia que vem lá um pregador vindo de Paris. Não. A notícia de que Jesus está aqui connosco. Amém. Irmãos, é isso que muda as pessoas. É isso que vai atrair as pessoas. É isso que vai transformar as pessoas. E a notícia correu. A notícia espalhou-se. Depois do milagre que Ele tinha feito, depois dos milagres que Marcos nos diz que Ele fez no capítulo 1, a notícia, as multidões começaram a vir para ouvir este novo profeta, para escutar o que é que Jesus tinha para ensinar. Lembrem-se que era um profeta novo, que ensinava de maneira bem diferente dos mestres da lei, que ensinava de maneira bem diferente dos escribas, dos fariseus, porque ele ensinava com autoridade. Amém? Ele ensinava com autoridade. Então Marcos destaca este poder da atração que Jesus tinha. Este poder de atrair as pessoas a Ele. A atração foi tal que diz que a casa ficou cheia. Diz que os arredores da casa ficaram cheios. A multidão, obviamente, tinha vindo com o desejo de ver, com o desejo de receber um milagre de Jesus. Mas Marcos informa-nos que Jesus dava à multidão aquilo que ela precisava. Vejam que o texto não diz que Jesus recebeu a multidão e começou a curá-los. Diz, não. Diz que Jesus dava à multidão aquilo que a multidão precisava. Do que é que a multidão precisava? Do seu ensino, da sua palavra. Irmãos, infelizmente, muitos andam a correr atrás dos sinais, dos milagres. Irmãos, mas Jesus, em primeiro lugar, quer nos dar o alimento da alma, quer nos dar a sua palavra. Mais, irmãos, eu acredito que quanto mais nós recebemos da sua palavra, quanto mais fortes estamos da sua palavra, mais disponíveis estamos para receber o milagre de Deus, mais facilmente estamos sensíveis para que Deus opere um milagre em nós. A multidão estava sedenta da palavra de Jesus. Eu posso dizer-vos que ainda hoje estou sedento da palavra de Jesus. E só Ele é que nos pode saciar. Só Ele é que nos pode alimentar. O que é que o irmão vai fazer hoje ao culto? Paulinho diz buscar a palavra de Deus. Espero que todos nós tenhamos vindo para isso, para nos alimentarmos da palavra, para recebermos o alimento de Deus. E enquanto Jesus ensinava, enquanto Jesus partilhava a palavra, enquanto Ele trazia a mensagem de Deus, diz que apareceu um paralítico e apareceu um conjunto de amigos que estava cheio de fé. Amém? Aleluia. A Bíblia não diz que o paralítico tinha fé, mas diz que os amigos estavam cheios de fé. Irmãos, às vezes o agente para que Deus faça um milagre no nosso amigo temos que ser nós. Ele até pode não ter fé, ele pode ainda não confiar, mas se o irmão tiver fé de que Deus vai fazer alguma coisa, de que Deus pode fazer um milagre, as coisas vão acontecer. E diz que enquanto Jesus ensinava, enquanto Jesus está a ensinar a multidão, eles foram surpreendidos com uma cena extraordinária. Alguma coisa que eles não estavam à espera. 4 amigos, vocês conhecem a história, transportavam o paralítico e estão determinados
a trazer o paralítico a Jesus. Aleluia. Amém? Aleluia. Há bocado tínhamos aqui as crianças da escola dominical. Irmãos, eu espero que vocês estejam determinados a trazer os vossos filhos a Jesus. Estejam determinados a ensinar-lhes a palavra de Deus. Estejam determinados a semear coisas importantes na vida deles. E diz que estes homens estavam determinados. O nosso amigo tem que encontrar-se com Jesus. O nosso amigo tem que ir até Jesus. O nosso amigo tem que se encontrar com Ele. A tarefa não foi fácil. A tarefa não foi fácil. A multidão não facilitou a tarefa. O texto dá-nos a entender que os amigos não puderam chegar até Jesus utilizando o caminho normal, utilizando o caminho habitual. Não! Tiveram que encontrar uma solução. Tiveram que encontrar uma alternativa diferente, espantosa. Mas a persistência destes homens anónimos. Já viram que não sabemos o nome deles? Sabemos quem eram. Homens anónimos, mas cheios de fé. Amém? Amém. Irmãos, nós não precisamos ter um grande nome para sermos homens e mulheres cheios de fé. Anónimos, ninguém os conhecia, não sabemos o nome. Mas eles estavam cheios de fé. Estavam determinados a ajudar aquele seu amigo. Eles não desistiram diante das adversidades. Eles não desistiram diante dos problemas. Eles enfrentaram os obstáculos. Eles enfrentaram tudo até trazerem o seu amigo a Jesus. Irmãos, temos que ser determinados. Amém? Amém. A igreja vai avançar, a igreja vai crescer quando nós formos determinados. Aquele meu colega, já falei com ele, aquele meu vizinho não quer nada com Deus. Seja determinado, insista, persista, ore a Deus, tenha fé e o Senhor vai operar o milagre. Irmãos, eles estavam determinados a chamar a atenção de Jesus. Estavam determinados a levar aquele paralítico até Jesus. Os irmãos sabem a história, fizeram um buraco no telhado. Se não fosse nos dias de hoje aqui na Europa não dava. Mas lá na Guiné dava ou não, irmão Mário? Dava, claro. Então os irmãos imaginem que estão na Guiné. Quem é que gostava de ir até lá? Olha, nem os guineenses lá querem ir. Estamos lá, numa casa daquelas antigas, lá no meio da tabanca. Estamos a cultuar a Jesus. A casa está cheia. Veio muita gente adorar a Jesus. E de repente, o telhado começa a cair-nos na cabeça. Começa ou não começa? Porque é impossível abrir um buraco no telhado sem que parte do telhado nos caia da cabeça. Jesus está a ensinar, certo? Jesus está a ensinar a palavra, está a falar de Jesus e de repente Jesus olha para cima, meus amigos, toda aquela multidão olha para cima e começa a descer aquele homem, começa a descer até aos pés de Jesus. Conseguem imaginar a surpresa daquela multidão? Conseguem imaginar como aquela gente ficou surpreendida? Conseguem imaginar como os olhos daquela gente toda é colocada sobre aqueles 4 homens, o amor que eles tinham ao paralítico, que levou-os a enfrentar aquelas adversidades. Bem ali estava Jesus para fazer um milagre. Irmãos, é uma história cheia de cor, amém? Amém. Cheia de vida. Imagina uma multidão, os habitantes da vila, que impediram aqueles homens de passar, que impediram aqueles homens de chegar até o milagre, recusaram-se a dar passagem àqueles amigos com aquele fardo humano. Imaginem aqueles 4 a subirem. Eu nem sei como é que eles conseguiram subir para o telhado, não sei como é que eles fizeram, não consigo imaginar, levantando o paralítico naquela esteira para cima do telhado. Imaginem a baixarem o colchão através de cordas. Imaginem o forro a abrir-se e aquele amigo doente a descer até aos pés de Jesus. Imaginem. Mas na realidade não é sobre isso que eu vos quero falar. Não é sobre isso. Isso foi o meio deste homem chegar a Jesus. Aquilo que eu quero salientar para vocês é aquilo que Jesus lhe disse. O que é que aquele homem foi à procura de Jesus? Digam lá. Cura. Milagre, ou não? Cura. Aquilo que ele queria era fazer o quê? Era andar. Mas a declaração de Jesus, a frase de Jesus foi surpreendente e foi poderosa. Surpreendente e poderosa. Diante desta cena extraordinária, diante deste filme. Era um filme ou não? Era um filme. Diante deste filme incrível, parece que Jesus
não compreendeu bem qual era o objetivo daqueles 4 homens. Parece que Jesus não percebeu o que é que eles queriam. Parece que Jesus não vai honrar a fé daqueles homens. Em vez de dizer, levanta-te e anda, levanta-te e caminha, que o milagre aconteça. Não era isso que os 4 amigos dele estavam à espera. Amém. Mas Jesus olhou para ele e disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Sabem? Às vezes Jesus não diz aquilo que nós queremos ouvir, mas Ele diz-nos aquilo que nós precisamos ouvir. Às vezes Jesus não faz aquilo que nós queremos que Ele faça, mas Ele vai fazer aquilo que nós precisamos que Ele faça. Filho, os teus pecados te estão perdoados. Os 4 amigos a quem Jesus honrou a fé, que Ele disse, grande é a vossa fé, vocês têm uma fé incrível. Trazer este homem até aqui, uau! Diz que Jesus vende-lhes a fé. Vende-lhes a fé. Aqueles 4 amigos a quem Jesus honrar a fé, desapareceram. Nunca mais ouvimos falar deles. Saíram de cena. A história deixou de estar focada neles para passar a estar focado naquilo que Jesus disse. E era isto que Marcos queria salientar. Marcos já não estava tão importado com os amigos que o transportaram, já não estava tão preocupado com o milagre, ele está muito mais preocupado com a palavra poderosa que saiu dos lábios de Jesus. Irmãos, é que um homem não podia dizer aquilo que Jesus disse. Ou podia? Se eu chegar aqui e vos disser, os vossos pecados estão perdoados no meu nome, o que é que vocês vão dizer? Ai, tanta gente que não diz nada. Hã? Sai dele! Porque quem é que pode perdoar pecados? Só Deus. Estamos de acordo? Amém. Deus. Mas Jesus disse, filho, perdoados estão os teus pecados. E os religiosos saltaram logo. A mola saltou logo. O que é que se passa aqui? O que é que está a acontecer? O ato de fé destes homens é suplantado, é superado pela declaração de Jesus. Todos esperavam que Jesus curasse o paralítico. Se Jesus tivesse imposto as suas mãos ou tivesse falado para o paralítico andar, ninguém diria nada. Era normal. Estavam à espera. Mas em lugar de curar o corpo, Jesus quer dar perdão para a alma deste homem. Amém? Amém. Quero dar perdão para a alma deste homem. O que é que Jesus nos quer ensinar com esta declaração poderosa? O que é que Jesus nos quer ensinar a nós hoje? O que é que nós viemos aprender hoje desta palavra poderosa, extraordinária de Jesus? É que Jesus sabia alguma coisa muito importante que este homem e a multidão desconheciam. Jesus sabia alguma coisa muito importante que se calhar este homem, se calhar a multidão não conhecia. É que o paralítico tinha um problema bem mais grave do que a sua condição física. O paralítico tinha um problema bem mais importante do que não poder andar. O paralítico tinha uma dificuldade muito maior. Jesus não está a desvalorizar a dor física. Não está. Jesus sabe que a nossa dor física é terrível. Ou não? Amém. É terrível. A mim dói-me os joelhos, dói-me as costas, dói-me tudo. Só não dói a barriga porque para comer a gente está cá sempre. Não é? Só é pena não haver uma picanha para a gente grelhar hoje. Não, mas Jesus sabe qual é a nossa dor física. Ele não desvaloriza isso. Ele não desvaloriza o sofrimento humano. Mas Jesus vê muito mais longe. Aleluia. Jesus vê muito mais longe. Antes de tratar dos problemas do corpo, Ele quer tratar dos assuntos da alma. Irmão, Jesus quer tratar com a tua alma. Jesus quer tratar com o teu espírito. Jesus quer tratar com a tua vida. Jesus quer que nós saibamos que o problema principal da nossa vida nunca é o sofrimento do corpo. Irmãos, o sofrimento do corpo vai ser resolvido. A Bíblia diz que lá no céu já não vai haver nem ruga, nem dor, nem doença, nem morte, nem lágrima. Isso vai ser resolvido. Mas para termos este problema resolvido lá no céu, é fundamental que Ele aqui na terra possa resolver o problema da nossa alma. Da nossa alma. Irmãos, o principal problema da nossa vida é o pecado. É o pecado. Estamos de cá? Estamos cá? Amém. Jesus faz com que o paralítico e todos os outros que tinham vindo até Ele simplesmente para receberem o milagre. Porque aquela gente tinha ido a Jesus para quê? Receber o milagre. E às vezes nós também somos assim, ou não?
Somos ou não somos? A gente vem a Jesus quando estamos aflitos, quando a coisa está difícil, levamos a gente para ver se há um milagre. E quando Ele não faz o milagre, ficamos zangados, porque parece que Ele nos deve alguma coisa. Mas Ele não nos deve nada. Tudo aquilo que Ele faz é por misericórdia, é por graça, é por bondade. Aquela gente toda tinha vindo ver. Vamos ver que milagre é que Jesus vai fazer hoje. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas foram confrontados. Foram confrontados com o seu problema principal. A realidade de que o seu homem interior está morto nos delitos e pecados. É o que a Bíblia nos diz. Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Esse é que é o nosso grande problema. Esse é que é a nossa grande dificuldade. E ouça, na nossa sociedade contemporânea, na nossa sociedade dos nossos dias, nós somos muito parecidos com este paralítico. Muito parecidos com ele. Ele muito provavelmente tinha dito várias vezes, eu acredito, se eu simplesmente pudesse andar, eu seria feliz. Não acreditam que ele disse isso? Ou que ele pensou isso? Se eu pudesse andar, eu seria feliz. Os meus problemas estariam todos resolvidos. Eu chegaria bem mais longe. A minha alegria seria mais completa. Quem é que acredita que o paralítico disse isto? Ele levanta as duas mãos. Certeza. Se eu pudesse andar. E nós, muitas vezes fazemos a mesma coisa. Se eu tivesse saúde, seria feliz. Nunca disse isso? Se eu tivesse mais algum dinheiro, seria um homem realizado. Aleluia! Nunca pensou isso? Cuidado que os mentirosos não entram no reino dos céus. Se eu me casasse com a menina dos meus sonhos, a minha vida estaria completa, perfeita. Nunca mais pediria nada a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Nunca. Jesus está a dizer a este homem, e está-nos a dizer a todos nós, que nós estamos completamente iludidos. Irmãos, aquilo que nos faz felizes e completos não é ter uma casa melhor, não é ter um carro melhor, não é ter um salário melhor, não é ter saúde, não é ter um casamento com aquela pessoa que a gente sempre sonhou. Não. Estamos completamente iludidos. O nosso principal problema não é a falta de saúde, não é a falta de dinheiro, não é a falta de trabalho, não é a falta de amor. O nosso maior problema é o pecado. Eu sei que custa ouvir e que a gente não gosta de ouvir, mas esta é a realidade. Jesus sabia que o principal problema daquele homem não era a sua doença, era o seu pecado. Era a necessidade que ele tinha de ser perdoado por Deus. Era a necessidade que ele tinha de se perdoar a si mesmo. Era a necessidade que ele tinha de perdoar os outros. Filho, perdoados estão os teus pecados. Sabem, Jesus desejava tocar profundamente na necessidade daquele homem. E hoje também. Ele deseja tocar profundamente em nós. Ele não deseja ficar na superfície. Irmão, Jesus não deseja ficar na superfície. Nós gostamos que Ele fique na superfície. Se Ele nos der uns arrepios na espinha, a gente sai do culto abençoados. Aleluia! O culto foi tão bom, eu até senti uns arrepios. Glória a Deus! Hoje o culto não foi muito abençoado porque o pastor pregou muito e a pregação foi assim dura. Já não gostamos muito. Irmão, Jesus não quer ficar na superfície. Ele quer ir ao fundo da nossa alma. Ao fundo das nossas necessidades. Mais do que voltar a andar, aquele homem precisava de um coração novo. Amém? Irmão, mais do que um trabalho novo, o irmão precisa de um coração novo. Mais do que um salário melhor, o irmão precisa de um coração novo. Bem, se me derem mais 500 ou 600 euros por mês, eu não digo que não. Algum de vocês diz? Não. Alguns são mentirosos, não disseram nada. Vocês querem mais 1000 por mês, não é? Seus malandros. Mas mais do que isso, o que nós precisamos é de um coração. Era o que aquele homem precisava. Também nas nossas vidas, irmãos, Jesus deseja ir bem mais fundo. Vivemos a vida a correr atrás de coisas. A gente vive a vida toda a correr atrás de coisas. Sai um telemóvel novo, se eu tivesse aquele telemóvel eu era mesmo feliz. Sai, sei lá, um carro novo, a gente olha para nós, se eu tivesse aquele é que eu seria abençoado. O nosso vizinho chega com uma televisão nova, a gente diz, se eu tivesse aquela, aí é que eu ia ser abençoado. Não! Andamos a vida a correr atrás de coisas. Andamos a vida toda a pedir a Deus coisas. Já repararam? A gente vai à presença dele e diz, Deus, abençoa, dá-me isto, dá-me aquilo, faz isto, faz aquilo. Andamos sempre a pedir coisas. Assim achamos que seremos felizes. Vamos ser completos. Mas Jesus, irmãos, quer ir bem mais fundo. Ele deseja mudar o nosso coração.
Ele deseja perdoar os nossos pecados. Ele deseja fazer de nós pessoas diferentes, pessoas à sua imagem, pessoas à sua semelhança. Ele deseja que nós sejamos cada dia mais parecidos com Ele. Irmãos, a verdade é que eu amanhã devo ser mais parecido com Jesus do que sou hoje. Aleluia. Os irmãos não concordaram. Amém. Eu sei que é um grande desafio. Eu sei que é um grande desafio. E os religiosos, quando ouviram isto, começaram logo a levantar objeções. Começaram logo a batalhar contra Jesus. Quando Jesus diz ao paralítico, o que é que ele disse ao paralítico? Filho, os teus pecados estão perdoados. Façam lá melhor, se faz favor. Vamos lá. Filho, os teus pecados estão perdoados. Ele está a dizer e a fazer alguma coisa inesperada. Ele está a dizer e está a fazer alguma coisa inesperada. Para nós que somos crentes, para nós que já ouvimos isto muitas vezes, isto parece banal, parece normal, mas para eles não. Para eles não. Aquilo que Jesus estava a dizer era um escândalo. Aquilo que Jesus estava a dizer era uma heresia. Aquilo que Jesus estava a dizer era alguma coisa chocante. E isso produziu uma reação naqueles líderes religiosos. Os escribas que o ouviam questionaram logo a declaração de Jesus. Disseram que era uma blasfémia, que era desonrar a Deus, já que o único que podia perdoar pecados seria quem? Quem é que podia? Deus! Por isso é que nós começamos no capítulo 1 de Marcos, em que Marcos está a dizer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que Jesus tem este poder divino sobre a sua vida. A afirmação deles, apesar de acusatória e de manifestar um profundo desprezo por Jesus, ela era verdadeira. Era ou não era? Era verdadeira. Só Deus é que pode perdoar pecados. Irmãos, não tenhamos dúvidas. Só Deus é que pode perdoar pecados. Diga comigo. Só Deus é que pode perdoar. É verdade ou não? Claro que é verdade. Não temos dúvidas nenhumas. É por isso que Jesus, ao apresentar-se como aquele que pode perdoar pecados, o que é que ele está a afirmar? Quando Jesus se apresenta como aquele que pode perdoar pecados, o que é que ele está a afirmar? Ele está a afirmar aquilo que vamos ler, por exemplo, em João. Eu e o Pai somos um. Ele está a afirmar a sua natureza divina. E é isso que Marcos quer salientar. Aquilo que Marcos quer salientar não é o milagre. O que Marcos quer salientar é que Deus tinha feito homem. É que Deus andou entre nós. Para quê? Para perdoar os nossos pecados. Os nossos pecados. O que Jesus está a dizer, quando afirma que os pecados do paralítico estão perdoados, é que os pecados foram cometidos contra ele. Escutem bem aquilo que eu estou a dizer. Eu sei lá, se eu daqui a bocado roubar a carteira ao irmão Mário, eu espero que ela esteja bem recheada, já que eu vou cometer um pecado, espero ir abençoado. Se eu roubar a carteira ao irmão Mário e for pedir perdão ao Paulinho por ter roubado a carteira ao irmão Mário, vocês vão dizer que eu estou o quê? Porque eu pequei contra quem? Quando Jesus está a dizer, olha filho, os teus pecados estão perdoados, o que é que Jesus está a dizer? Está a dizer que os pecados que aquele homem cometeu foi contra ele. Foi contra Jesus. Foi contra ele mesmo. Porque a única pessoa que pode perdoar pecados ao fazer tal afirmação é o Criador. Jesus Cristo, ao perdoar pecados, está a dizer, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que vocês adoraram lá no Antigo Testamento. O Deus que vocês adoraram no deserto. O Deus que apareceu a Moisés, que apareceu a vocês lá no monte. Sou eu! Aleluia! E por isso eu posso perdoar pecado. Podemos dizer, irmãos, que os escribas tiveram a percepção exata, a compreensão exata daquilo que Jesus estava a dizer. O que Jesus estava a dizer é que Ele era o eterno Eu Sou. Amém? Lembram-se o que é que Moisés falou? Quem é que me enviou? O Eu Sou! O que é que Jesus está a dizer? Eu sou esse. Estou aqui, estou entre vós, estou no vosso meio. Irmãos, é importante nós percebermos isto. Nós não adoramos um mero profeta, um mero mestre, um mero homem. Não. Jesus não aceitaria isso, de forma alguma. Irmãos, quando Jesus está a dizer que perdoa pecados, Ele está a dizer, eu sou o próprio Deus. Irmãos, por isso é que Ele está aqui entre nós. E por isso é que ainda hoje nós podemos receber o perdão dos nossos pecados e da nossa vida. A acusação de blasfémia é uma coisa séria. É uma coisa séria. Era vista como o maior dos pecados. Não existe pecado maior do que blasfemar contra Deus, do que falar mal de Deus, do que
fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Devemos lembrar-nos que a acusação que os líderes religiosos fizeram contra Jesus para o condenarem à morte, foi que ele, sendo homem, afirmava ser o quê? Deus. Foi ou não foi? É a acusação deles. Irmãos, e Jesus não negou isso. Jesus não disse, não, vocês estão enganados, perceberam mal aquilo que ele disse. Não, de forma alguma ele disse, não, é verdade. Eu sendo homem sou Deus. Eu sendo homem sou Deus. Eu vim até vós. Jesus é sem dúvida o Filho de Deus. Podemos dizer que, de acordo com este relato, não devem restar dúvidas. Não restam dúvidas. Nenhumas dúvidas. Os líderes religiosos compreenderam a afirmação de Jesus como uma declaração de que Ele era divino, de que Ele era Deus, de que Ele era o próprio Deus. E eles rejeitaram isso. Graças a Deus, irmãos, que nós não rejeitamos isso. Porque é isso que nos garante a vida eterna. É isso que nos garante a salvação. É isso que nos garante o acesso a Deus. Para Marcos, aquilo que Jesus dizia não era uma blasfémia, mas era a verdade. Aquilo que Jesus afirmava não era uma blasfémia, mas é o centro do Evangelho. Irmãos, devemos perceber que o centro do Evangelho está nesta verdade. Jesus é Deus feito homem. Jesus é Deus que veio até nós para perdoar os nossos pecados. Esse é o alvo de Jesus. O centro do Evangelho é a salvação da humanidade. Amém? O perdão dos pecados dos homens depende do facto de Jesus ser o Filho encarnado de Deus. Irmãos, se Jesus não é o Filho de Deus, se Jesus não é o Filho encarnado de Deus, Ele não pode perdoar os nossos pecados, Ele não pode salvar a nossa vida. Se Ele for mais um homem, Ele não tem poder para nos perdoar. Se Ele for mais um igual aos outros, Ele não pode salvar a nossa alma. De forma alguma. Mas porque Ele não é mais um, mas porque Ele é Deus feito homem, nós podemos confiar nele. O perdão, irmãos, que Jesus está aqui a oferecer não é simplesmente o perdão do pecado que alguém comete contra outrem ou contra si mesmo, mas Ele está a conceder um perdão integral, um perdão absoluto, um perdão que afasta o julgamento divino sobre os pecados das pessoas. Eu roubei a carteira ali do meu Mário. Está a ficar gravado, a polícia vai me prender logo no fim do culto. E eu vou ter com ele e dizer assim, perdoa-me. E o irmão Mário pode perdoar-me, sim ou não? Sim. Eu perdoo-te. Mas o que é que ele me está a perdoar? O facto de eu ter? Ele não pode perdoar o mal que eu fiz contra Deus. Ele não pode perdoar o mal que eu fiz contra outras pessoas. Ele não pode perdoar o mal que eu fiz contra mim mesmo. Ou pode? Não. Jesus, quando está a dizer, filho, os teus pecados estão perdoados, Ele está a dizer, olha, o julgamento divino já não está sobre a tua cabeça. O perdão de Deus está garantido. Tu tens agora a garantia da vida eterna. Tu tens a garantia de estares em paz com Deus. Os teus pecados te estão perdoados. Amém. Há uma outra coisa que nós descobrimos aqui. É que o líder religioso, como a maior parte das pessoas que querem questionar Jesus, não disseram as coisas abertamente. Diz que pensaram, arrazoaram, falaram entre eles. Mas Jesus, irmãos, e Marcos vai salientar isto para mais uma vez mostrar que Jesus é divino. Diz que Jesus tinha uma capacidade omnisciente, ou seja, Ele sabia aquilo que estava a acontecer à volta dele. Ele conhecia todas as coisas. Marcos, numa resposta rápida ao questionamento dos líderes religiosos, afirma a divindade de Jesus de duas maneiras. Primeiro, pela capacidade que Jesus tinha de conhecer os pensamentos daqueles homens. Vocês conseguem ler o que é que está aqui na minha cabeça? Não. Mas Jesus consegue. Amém? Ele lê o pensamento de Deus. Só Deus sabe todas as coisas. E só Deus tem a capacidade de escutar os nossos pensamentos. Nossa, às vezes estamos preocupados com o diabo, não sei o quê, que ele é capaz de... Não. Só Deus consegue saber o que é que está cá no íntimo da nossa alma, cá está dentro dos nossos pensamentos. Só Deus tem essa capacidade. O texto afirma-nos com clareza que Jesus sabia o que eles escondiam no seu coração. Olhem, eu estou a perdoar este paralítico, mas eu também sei o que é que vocês escondem no vosso coração. Vocês são religiosos que dizem que adoram a Deus, mas eu sei o que é que está no vosso coração. Eu conheço. Irmãos, eu não conheço o que é que está no vosso coração, mas Ele conhece. Ele conhece. Como observaremos mais adiante, a cura do paralítico
permitindo que o mesmo volte a ter saúde completa, também é um sinal de que Jesus é divino. Também é um sinal do poder de Deus. A afirmação dos líderes religiosos de que só Deus pode perdoar pecados, Jesus respondeu com uma pergunta. O que é que Jesus perguntou? Vejam lá. O que é mais fácil fazer? O que é mais fácil dizer? Declarar que os pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda? O que é que acham que é mais fácil fazer? Ou dizer os pecados estão perdoados? O que é que isso custa? Rubem, os teus pecados estão perdoados. Mas ele continua deitado na cama como paralítico. O que é mais fácil? Os irmãos estão cá. Amém. É como se Jesus lhe estivesse a dizer: vocês acham que as minhas palavras não passam de palavras? Vocês acham que aquilo que eu digo são meras palavras, que é só conversa sem autoridade? É só conversa sem poder? É só conversa sem nada para fazer? É como aquele camarada lá da Coreia do Norte. Ele quer mostrar autoridade. Fala muito, manda uma coisa e tal. Mas ele sabe, tem consciência, que a autoridade de outros é muito maior que a dele. Ou não? Mas ele está a dizer, não são só palavras. Não. As minhas palavras têm conteúdo. As minhas palavras são comprovadas. As minhas palavras são postas em prática. As minhas palavras são visíveis. Eu falo, mas as coisas acontecem. A resposta natural à pergunta de Jesus seria nenhuma das duas, talvez. Porque ambas são impossíveis para o homem. O homem não pode perdoar pecados e o homem também não pode dizer levanta-te e anda. Claro. Mas as ambas são possíveis para Deus. Amém. Aleluia. Ambas são evidências do poder de Deus. Amém. Nós sairmos com o nosso coração tranquilo e perdoado na presença de Deus é um milagre que Deus opera. Mas um paralítico começar a andar é um milagre que Deus opera. Era como se Jesus estivesse a dizer: qualquer um pode dizer os teus pecados estão perdoados. Qualquer um, são só palavras. Mas nem todos podem curar. Amém? Amém. Mas nem todos podem curar. Para mostrar-vos a vocês que eu sou o Senhor, que eu sou Deus, que eu tenho autoridade para perdoar os pecados, eu digo: levanta-te, toma a tua maca e... Levanta-te, toma a tua maca e anda. Aquilo que Jesus quer dizer, ou aquilo que Jesus está a implicar, é que aparentemente é mais difícil curar do que perdoar alguém. Jesus está a sinalizar o seu poder de perdoar ao curar o paralítico. Quando ele cura o paralítico, o que Jesus está a dizer é que eu sou capaz de o perdoar. Eu sou capaz de perdoar o seu pecado. O facto é que esta pergunta tão profunda, tão integrante, pode ter mais que uma resposta. Talvez Jesus esteja a dizer: meus amigos, está comprovado que é infinitamente mais difícil perdoar os pecados do que vocês podem imaginar. É infinitamente mais difícil perdoar pecados do que vocês podem imaginar. Eu não sou um mero fazedor de milagres. Eu não vim só para fazer milagres. Eu sou o Salvador do mundo. Eu não vim só fazer milagres. Eu sou o Salvador do mundo. Qualquer fazedor de milagres pode dizer levanta-te e anda. Mas somente o Salvador do mundo pode dizer a um ser humano: todos os teus pecados estão perdoados. E para eu poder dizer isso, eu vou ter que pagar um preço muito grande. Eu vou ter que pagar um preço muito grande. Já bem no início do Evangelho, Marcos começa a apontar para a cruz. Amém? É o que Marcos está a fazer. É o que Jesus está a fazer. Olha, para eu poder dizer perdoados estão os teus pecados, isso vai ter um preço muito grande. Não são só palavras. Isso vai ter um preço muito grande. Marcos já está a apontar para a cruz. O caminho para o perdão dos pecados do paralítico, o caminho para o perdão dos pecados de todos nós, é o caminho da cruz. É o caminho para a cruz. É o caminho do Filho Divino de Deus que veio para isso mesmo. Ele mesmo disse: foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Para dar a minha vida em favor da humanidade. Amém. A favor da humanidade. Obviamente que esta história termina e nós vamos concluir com a confirmação da divindade de Jesus quando Ele cura e perdoa o paralítico. Amém? É a confirmação de que Jesus é quem diz quando Ele cura e perdoa aquele paralítico. A pergunta que Jesus faz é uma pergunta com várias interpretações, como nós já vimos. Ele não pergunta o que é mais fácil de fazer.
Mas ele pergunta o que é mais fácil de dizer. Viram? Ele não pergunta o que é mais fácil de fazer. Ele pergunta o que é mais fácil de dizer. Os mestres da lei supunham que o ato de Jesus pronunciar perdão é uma blasfémia, visto que isso tirava a autoridade divina, tirava a autoridade que só Deus tem. Jesus, irmãos, não está só a falar palavras vazias. Eles pensavam, mas Jesus não está a falar só palavras vazias, palavras fáceis de ser ditas e impossíveis de serem feitas. Não, 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 não. As palavras de Jesus não usurpavam a autoridade de Deus de forma alguma, como mostra o milagre. A palavra de Jesus tem autoridade. Amém. A palavra de Jesus tem autoridade. O que traz de volta o assunto do versículo 2. Diz que anunciava-lhes a palavra. É a palavra que tem autoridade. Jesus quer mostrar que aquilo que Ele fala, aquilo que Ele diz, tem autoridade, tem poder. O milagre, em outras palavras, confirma o poder de Jesus. Confirma a autenticidade da palavra de Jesus. Jesus está a dizer, quando eu falo, isso é autêntico, isso é verdadeiro, isso é divino, vai acontecer. Irmãos, Jesus tem falado à nossa vida. E Ele tem falado várias coisas. Tem falado muitas através da sua palavra. Ele tem falado outras. Se Ele falou, irmãos, Ele tem a autoridade para cumprir. Há uma autoridade sobrenatural. Há um poder divino por trás disso. Como forma de provar que Ele tinha poder de perdoar pecados. E como sinal da chegada do Reino de Deus. Irmãos, o Reino de Deus está entre nós porque os nossos pecados são perdoados. Amém. Porque o perdão veio até a nossa vida. Jesus opera o milagre da cura do paralítico. Amém? Amém. A cura do paralítico não é uma mera demonstração de autoridade sobre a doença. Não! Jesus curou muitos como uma mera demonstração de autoridade sobre a doença. Não é só isso, mas é também uma ilustração visível do perdão dos pecados que Jesus anunciara. Olha, eu disse que os teus pecados são perdoados e eu vou prová-lo. Eu vou prová-lo. Toma a tua cama, toma a tua maca, levanta-te e começa a caminhar, começa a andar. Os escribas ficaram emudecidos, ficaram calados, mas não convencidos. Infelizmente, não convencidos. Mas fica claro para Marcos que a demonstração de poder de Jesus serviu não só para calar os escribas, mas para mostrar que Jesus, enquanto Filho de Deus, tem poder para fazer o impossível. Irmãos, Jesus tem poder para fazer o impossível porque Ele é o Filho de Deus. Amém? Porque Ele é o Filho de Deus. E dessa maneira Ele confirma as suas declarações ousadas. Qual é a declaração ousada? Os teus pecados são perdoados. O paralítico, diz a Bíblia, levantou-se da sua cama portátil e a mesma multidão que o impediu de entrar agora abre-lhe as portas para ele sair. Nossa, Deus faz coisas incríveis. Talvez alguém, alguma coisa, um inimigo quer impedir-te de entrar. Deixa estar. Que Deus há de arranjar maneira de te abrir as portas para tu saíres pelo meio dele. Ele saiu. Desta vez, não carregado pelos amigos. Amém? Mas pelo seu próprio pé. Fora trazido a Jesus carregando um leito. Símbolo da ação do pecado na sua vida. Irmãos, aquela cama era um símbolo da ação do pecado na sua vida. Era um símbolo do pecado no mundo. Não tenhamos dúvidas, irmãos, que a morte, a doença, a enfermidade, as dificuldades, isso é símbolo do pecado no mundo. É resultado do pecado da humanidade. Este homem tinha chegado curvado, paralisado, amarrado àquele leito. Mas agora, deixa aquele lugar carregando a sua cama, revelando a obra que Jesus fizera na sua vida, revelando o poder que Jesus demonstrara. O que entrou pelo telhado, agora sai pela porta. Entrou pelo telhado, agora sai pela porta. Sabem, a reação da multidão foi de espanto. Ficaram todos admirados, mas também de reconhecimento
de que algo fora do normal está a acontecer. Algo fora do normal está a acontecer. Diz que todos se admiravam, todos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Irmãos, que em cada culto aqui possa isto acontecer, irmãos. Que as pessoas possam ficar admiradas, possam dizer: nunca vimos tal coisa. O que é que está a acontecer ali, naquela casinha de oração, ali naquele prédio assim um bocado feio, ali naquele sítio ali um bocado escondido? O que é que está a acontecer? Nunca vimos tal coisa. Nunca vimos tal coisa. Não quer dizer que a reação da multidão seja sinónimo de fé. Cuidado. Eles não tinham fé na pessoa de Jesus. E o Evangelho vai acabar por nos mostrar isso. Vai mostrar ao longo do livro. Eles estavam admirados, mas não tinham fé. O assombro, o espanto ocorreu porque Jesus agira com o poder de Deus. Amém? Com o poder de Deus. Havia reivindicado igualdade com Deus. Ele estava a dizer: eu e o Pai somos um. Eu sou igual ao Pai. Eu vim no nome do Pai. Eu estive sempre com Ele. Eu sou Deus. Ele tinha reivindicado isso. Amém. E deu provas. E deu provas. E deu provas. Por tudo isto, eles glorificavam a Deus. Irmãos, e nós devemos fazer o mesmo. Amém. Nós devemos fazer o mesmo. Mas devemos voltar ao centro daquilo que Jesus nos quer ensinar. Filho, os teus pecados são perdoados. Irmãos, a nossa maior preocupação deve ser ter uma boa consciência para com Deus. Disso virá tudo o resto. Disso virá tudo o resto. Se o irmão estiver muito preocupado com a casa, com o dinheiro, com o trabalho, com isto, e só usarmos Deus para essas coisas, é como se estivéssemos a dizer que Deus é um gênio da lâmpada. Quando a gente precisa dele, esfrega, ele aparece, dizem: tens direito a 3 desejos. Não. Deus está preocupado com a nossa alma. Amém. Filho, perdoados estão os teus pecados. E ele hoje diz-nos a mesma coisa. Amém. Aleluia. Ele hoje diz-nos a mesma coisa. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Naquele dia ele disse àquele homem, baseado naquilo que ele havia de fazer alguns meses mais tarde, morrer na cruz por nós. Ele hoje ainda nos diz de maneira mais evidente: olha, os teus pecados estão perdoados, porque eu já morri, eu já morri, eu já morri, eu já dei a minha vida por ti, e por isso eu posso dizer: perdoados são os teus pecados. Mas todos, claro, objetivamente, Jesus estava a dizer àquele homem e nos diz a nós: tudo aquilo que estava na presença do Pai foi apagado, foi limpo, foi lavado pelo meu sangue. Tudo, irmão. Às vezes, tantas vezes, deixem-me concluir com esta ideia, tantas vezes nós duvidamos desse perdão. Tantas vezes vem à nossa mente coisas que a gente fez lá no passado. Tu fizeste isto, estás a adorar a Deus, estás a orar a Deus, mas tu fizeste isto, fizeste aquilo, pensaste desta maneira. Irmãos, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Porque a Bíblia diz que aquilo que Ele já perdoou é como se Ele lançasse no fundo do mar. Como está longe o Ocidente do Oriente, assim Ele coloca de nós os nossos pecados. Isso é o inimigo que quer tirar a nossa paz. Isso é o inimigo que quer tirar a nossa confiança em Deus. Quando Jesus nos diz: filho, os teus pecados estão perdoados, Ele diz com autoridade plena, com autoridade absoluta, com autoridade total. Claro, irmão, que nós temos que confessar os nossos pecados. Claro que nós temos que pedir o seu perdão. Mas quando Ele diz: perdoados estão os teus pecados, é porque eles estão mesmo perdoados. É porque eles são mesmo perdoados. Amém? Amém. Vamos ficar em pé por alguns instantes. Aleluia. Glória, 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 glória. Glória a ti, Senhor. Aleluia.